Então, beleza. Então, estou começando aqui a gravação. Na terceira aula, então, do nosso curso prático de Direito Infracional. Na aula passada, a gente viu um pouco, né, dos avanços do Estatuto, pensando aí quais foram as principais diferenças entre os códigos de menores, enfim, quais foram os avanços da nova legislação, para então, hoje, propriamente dito, a gente entrar nesse procedimento de apuração do ato infracional. Então, a gente vai tratar um pouco da investigação preliminar, não dá para passar por tudo, né? Principalmente porque eu vejo que cada lugar é um pouco diferente. Eu queria trazer alguns modelos, né, de inquérito policial, de boletim circunstanciado, de autos de apreensão, mas acho que na próxima aula daí eu consigo trazer os modelos para a gente ver a diferença como é na prática, né, de ato infracional grave, ato infracional sem violência, enfim, para fazer essa diferenciação, mas aí então hoje a gente vai ver assim o que diz a legislação sobre essa diferenciação, sobre sempre buscando então essa autonomia do direito infracional, para depois aí a gente ver como é o procedimento judicial de apuração, quais os momentos de defesa, né, algumas teses que já estão sendo na prática jurídica mesmo, na jurisprudência, a gente já vê algumas teses defensivas que estão avançando, e também, principalmente, a gente vai perceber a atuação do Ministério Público, né, a diferença de atuação que se espera que é no processo penal para o processo infracional, embora na prática a gente ainda tenha um Ministério Público, às vezes, muito punitivista. Então, eu vou começar a apresentação aqui dos slides. E começar aqui a apresentação. Acho que vai ficar a tela cheia agora, Jéssica. Isso, agora vai ficar a tela cheia. Só fechar aqui. Nossa, agora tá aparecendo um monte, né? Mas tá, deixa eu ver se vai ficar. Tá, então acho que agora vai ficar em tela cheia os slides. Então, nessa terceira aula, gente, como eu estava falando, a gente vai então começar a ver a diferenciação da investigação preliminar, né, durante inquérito policial e o procedimento judicial de apuração de ato infracional. Então, a gente vai explorar alguns momentos de atuação defensiva, né, tanto na investigação preliminar quanto no processo judicial, ressaltando, então, a importância de, assim como no processo penal, a gente busca um sistema acusatório em que a defesa, né, tenha paridade de armas com a acusação, aqui na área infracional a gente também está buscando isso, né, embora tenha ainda bastante caminho a percorrer, a gente sempre vai buscar, então, um sistema acusatório, tanto quanto é no processo penal, mas lembrando da autonomia, né, do direito infracional, pensando, né, que a peculiaridade dos adolescentes, né, e das adolescentes, então, ressaltando a importância de sempre, né, buscar autonomia, mas pensar que a gente tem alguns instrumentos no processo penal que podem ser usados aqui e que podem ser favoráveis aí aos adolescentes, pensando principalmente na proteção integral, em todos aqueles princípios que a gente viu na aula passada, né, que foram aí, trazidos pelo Estatuto. E aí, vou ressaltar aqui, então, a importância da defesa já em fase de investigação, assim como a gente ressalta no direito penal, né, acusatório, desde já o interrogatório, em sede de inquérito, né, a gente tenta, ao máximo, trazer a proteção e a defesa dos adolescentes, né, pensando aí que adolescentes precisam, além da defesa técnica, precisam estar acompanhados de um representante ou serem assistidos, né, dependendo da idade, mas é importante a gente, desde já o começo, já pleitear essa defesa já na investigação preliminar. Mas aí, pensando já
além, né, dessa introdução de pensar a defesa dentro da investigação preliminar, vou trazer alguns aspectos legais em relação a isso, né? Então, as principais diferenças, como é no penal, né? No penal a gente sabe mais ou menos o trâmite, mas na área prisional tem algumas peculiaridades, né? Então, em caso de apreensão em flagrante, como se dá o andamento da investigação preliminar em caso de apreensão em flagrante, né? Então, ele vai ser conduzido, o adolescente vai ser conduzido, ele não pode ser conduzido com algemas, ele não pode ser conduzido em compartimento que seria carregado, né? Aquele compartimento atrás, como é os adultos, ele não poderia ser carregado naquele local. A gente sabe que isso existe, mas enfim. Estou aqui trazendo o que é o dever ser, né? Como deveria ser. Então, ele não pode ser algemado, ele não pode ser colocado naquele compartimento atrás, né? Se tratando de apreensão em flagrante, e ele deverá, então, ser encaminhado à delegacia especializada. O estatuto, né, ele determina que os municípios, então, instituam delegacias especializadas no atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Então, assim como a gente tem delegacia de homicídio, delegacia da mulher, né, em proteção da mulher, a gente também tem delegacias especializadas para tratar de adolescentes. Aqui em Curitiba, né, da onde eu estou falando, a gente tem, acho que, 2 delegacias que tratam especificamente de adolescentes. Então, esses seriam uma delegacia especializada e deveria, então, seguir todos esses trâmites que eu vou falar aqui, pensando, né, nessa autonomia, né, nessa necessidade de diferenciação da aplicabilidade da ação penal, né, da pena, enfim. Então, deveria ser diferente, né? Então, essas delegacias especializadas deveriam ser para proteger os adolescentes dessas artimanhas, né, do direito penal, que, enfim, na prática a gente vê que as delegacias ainda, mesmo as especializadas, ainda têm dificuldade, né? Na aula passada você falou da criança que acabou sendo apreendida de 11 anos e foi até levada para audiência de apresentação. Então, a gente carece de delegacias especializadas que ainda apliquem, né, que apliquem o estatuto, né? Mas um primeiro ponto para se pensar na apreensão, então, em flagrante, né? Então, feita a apreensão em flagrante, ainda que o adolescente esteja em coautoria com o imputável, ou seja, com o adulto, o adolescente vai ser encaminhado para a delegacia especializada e o imputável para a delegacia comum, que a gente fala, né? Enfim, dependendo do crime, né? Dependendo da especialidade do delito. No caso do adolescente, ele vai ser ouvido na delegacia especializada como autor, né? Dependendo do ato infracional que ele estiver envolvido, e ele pode ser ouvido também na delegacia comum como partícipe, né? Como, no caso, não partícipe na área penal, né? Mas ele vai ser ouvido como testemunha, então, na área penal, e como autor, ou enfim, dependendo da conduta que ele praticou, na delegacia especializada de adolescentes, ele vai ser ouvido como autor. Então, ele pode ser ouvido em 2 momentos, em delegacias diferentes, mas, né, com papéis diferentes também. Então, mesmo que em coautoria, né, a gente vai ser regido pela especialidade. Então, não significa que o adulto vai ser processado, né, enfim, não vai ser, o inquérito policial não vai ser apurado na mesma delegacia pelos 2 fatos. Não, há essa divisão, né, então não vai, a competência da delegacia especializada não vai abranger a outra delegacia. Então, é importante entender que em coautoria, né, vai haver essa divisão, essa distinção. Então, isso garante, né, que o processo seja seguido de acordo com cada diretriz, porque a gente vai ver como é diferente o procedimento de apreensão de adolescente, a gente vai ver que o do adulto também. Então, para não misturar, é feita essa divisão, né, de coautoria. E aí, qual é a diferenciação, né? Como a gente tem a apreensão em flagrante de adolescente, né? Então, mesmo que seja ato infracional, aí nesse caso aqui, mesmo que seja ato infracional simples, né? De menor importância, digamos assim, como a gente não tem aquela mensuração de pena, né? De, enfim, prazo para cumprimento de medida, com o ato infracional, a gente não consegue distinguir o que é simples, o que é grave, né? Mas a gente sabe que existem os atos infracionais de violência, grave ameaça
e a gente sabe que existem os de menor potencial, digamos assim, né? Mas essas diretrizes aqui são aplicadas para todos, né? É, independente do nível, né, do delito. Então, ali eu coloquei, né, que em caso de flagrante de ato infracional que envolva violência ou grave ameaça, a autoridade policial é obrigada a comunicar imediatamente à autoridade judiciária competente, né? Então, no caso de apreensão de ato infracional grave, a autoridade policial deve comunicar ao judiciário e também fazer já a comunicação aos pais responsáveis, né? Então, no momento da apreensão em flagrante, é direito do adolescente de identificar responsáveis. Então, ele identifica os responsáveis e também para poder fazer esse acompanhamento, né? Então, é imprescindível que além, né, de defesa técnica, claro, que é informação sobre direitos e garantias, o adolescente tem esse viés, né, pensando aí na proteção integral, de envolver os responsáveis durante essa apreensão. Então, mesmo que sejam atos infracionais não considerados, né, com violência ou grave ameaça, é importante que haja essa identificação dos pais e essa comunicação imediata, né? Além também de todas essas informações sobre direitos e garantias, né? Inclusive o direito de ficar em silêncio, né, da apreensão, só falar na presença do advogado, todas essas garantias que a gente tem na área penal é reforçado na área infracional também, tá? Então, esses, né, 4 procedimentos ali que eu trouxe, né, em relação à divisão com coautoria de imputáveis, comunicação à autoridade judiciária, né, o direito de ser identificados responsáveis e essa informação sobre direitos e garantias vale para todos os atos infracionais, tá? Então, esses são os 4 procedimentos, assim, de uma apreensão em flagrante que a gente deve observar no momento, né, da investigação preliminar. E aí, né, quando a gente está diante de um ato infracional sem violência, né, então, a gente pensar num delito, né, de furto, um ato infracional equiparado ao crime de furto, dependendo do local também, né, porque tem local que, cidade do interior, principalmente, que furto é visto como algo grave, né, mas, via de regra, né, pensar furto, dano, né, esses dias teve um adolescente foi prendido por perturbação ao sossego público, né? Então também é considerado sem violência. Então, todos os atos infracionais mais leves, digamos assim, ele vai ser apreendido em flagrante, né? Enfim, e aí ele vai ser encaminhado à delegacia especializada e vai ser lavrado, então, um boletim de ocorrência circunstanciado. Isso eu vejo que cai muito em prova, eu acho que até na prova da OAB, assim, eu já vi cair bastante, né? Vou depois falar sobre o auto de apreensão em flagrante, que é lavrado pela autoridade policial em casos de atos infracionais com violência. Aí, no sem violência, então, é um boletim de ocorrência circunstanciado. Então, vai ser lavado esse boletim, vai ser narrado todo o fato delitivo, né? Enfim, todo o ato infracional. Aí, é necessário, então, para liberação do adolescente, o comparecimento dos pais responsáveis. Então, desde que, a partir da lavratura do boletim de ocorrência, serão chamados eles para comparecimento e, né, não sendo o caso, então, de ato infracional grave, o adolescente vai ser liberado. E aí, então, ele vai ser liberado mediante a assinatura de um termo de que ele vai comparecer, né, a todas as futuras obrigações, né, pensando aí que esse boletim de ocorrência circunstanciado poderá vir a ser um processo, né, de apuração de ato infracional. Então, ele vai assinar esse termo porque ele vai comparecer a todos os atos do processo. Então, seriam esses 3 trâmites obrigatórios durante a investigação, apreensão flagrante, na verdade, né, de atos infracionais sem violência. Então, é apreendido o adolescente, ele vai ser levado à delegacia especializada, vai ser lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado, vai ser comunicado os pais responsáveis para comparecimento, e só após o comparecimento ele vai ser liberado. Então, é importante entender esses 3 momentos quando a gente está falando de ato infracional sem violência. E aí, agora, tratando-se de ato infracional
Com violência grave e ameaça, a situação é parecida, mas tem algumas peculiaridades também, que aí envolve o Ministério Público, né? Por isso que eu disse que a atuação do Ministério Público é um pouco diferenciada, porque já atua desde já nesse momento de investigação preliminar, né? Então, a gente tem apreensão em flagrante do adolescente, né? A partir do cometimento de um ato infracional com violência ou grave ameaça. O que deve ser feito, né? Qual é o procedimento? Então, o adolescente também vai ser encaminhado à delegacia especializada e lá vai ser lavrado um auto de apreensão em flagrante, que aí é essa diferenciação entre um e outro, né, de terminologia. Quando é sem violência, é um boletim de ocorrência circunstanciado, que a gente fala que é um BOC, né, que, assim, o comum é BO, né, vamos fazer um BO, e aí o ato infracional sem violência é um BOC, para resumir, assim. E dentro, então, considerando que é um ato infracional com violência, é lavrado de um auto de apreensão em flagrante, que nesse auto de apreensão, então, vão conter todas as informações sobre o ato delitivo, né, sobre o ato infracional, e, obrigatoriamente, então, o adolescente deve ser, em até 24 horas, ser apresentado ao Ministério Público. Qual é a situação disso, né? O que a gente vê acontecendo é adolescente permanecer em delegacia por mais de 24 horas sem essa apresentação. Então, é vedado, né, pensando aí numa apreensão em flagrante, que o adolescente permaneça por mais de 24 horas em delegacia sem a sua apresentação no Ministério Público. E aí, caso, né, ele tenha que permanecer pelo menos as 24 horas, ele deve ser, na verdade, ele deve ficar esse tempo num lugar separado dos adultos, né? Então, pensando que a gente tem uma delegacia especializada de adolescentes, dentro da delegacia, ele deve permanecer no máximo até 24 horas para a apresentação no Ministério Público. E aí a gente vê em localidades pequenas, né, em que não tem a delegacia especializada, adolescente acaba ficando junto com o adulto, né? Assim, a gente tem situações de adolescentes que ficam mais de 24 horas. Aí a gente tenta, né, buscar liberdade. A justificativa, né, a gente petra um HC pela, né, o adolescente estar mais de 24 horas na delegacia, é negado, né, com a liberdade, com justificativa de que em razão, né, da disponibilidade do município. Então, não é raro a gente ver que esse prazo de 24 horas seja desrespeitado, né? Então, mas é importante a gente saber que o prazo para ele, né, então, ser apresentado no Ministério Público é de 24 horas, né? E aí, caso, né, a localidade não tenha Ministério Público, e pensando em municípios pequenos, né, pensando em Ministério Público que seja mais regional, assim, que atenda mais de um município, a autoridade policial vai fazer essa oitiva informal, né? Então, aí a gente, pensando que tem o Ministério Público faz a oitiva informal no prazo de 24 horas. Avalia as condições, escuta o adolescente, escuta responsável, né? Nesse momento já pode também fazer oitiva de testemunha, né? Se tiver vítima também já pode. Nessa primeira oitiva informal, 24 horas do delito, o Ministério Público tem uma atuação bem ativa e bem importante, né? Mas, entendendo, então, depois dessa oitiva informal, de toda essa verificação das circunstâncias do ato infracional, o Ministério Público pode fazer, então, o pedido de internação provisória. E esse pedido vai ser oferecido perante a autoridade judiciária, juntamente com a representação, né? Já aí pensando que a representação é similar à denúncia no processo penal. Então, aí pensando, né, que é um ato profissional com violência grave e ameaça, dentro das 24 horas, né, posteriores à apreensão, o Ministério Público já pode fazer esse pedido de internação provisória juntamente com a apresentação, a representação, aí entendendo, né, as circunstâncias do caso, e aí, geralmente, o que vem, né, nas peças do Ministério Público é que é para proteção do adolescente e da sociedade, né? Então, o adolescente, aí a gente volta ao que a gente estava falando na aula passada, ele precisa, às vezes, ser internado para ser protegido, o que é minimamente contraproducente, né? Como você vai privar alguém de liberdade para proteger,
mas é muito isso que aparece no discurso do Ministério Público e em proteção da sociedade, aí pensando, né, em proteção da garantia da ordem pública, que é também muitas vezes fundamentado o pedido de interdição provisória. E aí a gente vê a principal diferença com o processo penal. No processo penal, a gente tem aqueles institutos da prisão temporária, que é a prisão em si durante o inquérito policial, digamos assim, que pode acontecer, né? Enfim, prazo de 5 dias, crime comum, e de 30 dias em crimes hediondos. E a gente tem a prisão preventiva, né? Que ela não tem prazo, mas ela pode ser revista, acho que a cada 3 meses. E aqui na área infracional, a gente não tem essa divisão, a gente tem única e simplesmente a internação provisória. E aí é isso, né? Ela vai ser o único instituto de prisão, né, de internação durante tanto a investigação preliminar quanto durante o procedimento de apuração de ato infracional. Porque em 24 horas do ato infracional, né, da apresentação ao Ministério Público, a gente não vai ter conclusão na investigação preliminar, né? Claro que pensando que é uma delegacia especializada, essa delegacia vai tentar respeitar o prazo para o máximo, o mais rápido possível ter concluído essa investigação. Mas a gente vê que na prática a internação está correndo, o processo está correndo, a investigação preliminar também está correndo. E aí, às vezes, acaba que dá problema, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, então, pensando que houve o pedido de internação provisória e que a autoridade judiciária decretou a internação provisória, a gente tem, então, um prazo, né, para agravo de instrumento de 10 dias. Aí, como eu trouxe no ano passado, né, como a área infracional é regida pelo processo civil, a gente tem, então, alguns instrumentos também do processo civil aí em termos de recursos, né? Então, é o prazo de 10 dias para recorrer dessa decisão que decretou internação provisória. Está lá no artigo 198, inciso 2 do Estatuto. Então, esse é o recurso cabível dessa decisão que decreta, né? Então, a gente vai, na aula que vem, entender um pouquinho mais quais podem ser os fundamentos desse possível recurso, desse agravo. E aí, pensando que além do agravo, a gente tem, né, o habeas corpus, que pode ser impetrado em termos de intervenção provisória, mas, né, caso queira aí um agravo de instrumento, com pedido liminar, enfim, vai então para uma Câmara Civil, né, ou criminal, dependendo do tribunal, ou aquelas câmaras especializadas, como é o caso que tem em São Paulo. E aí, né, pensando que mesmo com o recurso foi mantida a internação provisória, ou desde a decretação da internação provisória, o adolescente já vai ser encaminhado para uma unidade de internação. E aí isso é importante, né? Precisa ser uma unidade de internação próxima à residência. Aí a gente tem um problema quando a gente está falando de adolescente do sexo feminino, porque as adolescentes, via de regra, dos estados contêm apenas uma unidade feminina, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é da onde, né, no estado natal, digamos assim. Lá no Rio Grande do Sul só tem uma unidade feminina em Porto Alegre. Então, as adolescentes que praticavam ato infracional no interior, que era, por exemplo, na minha cidade, que é Passo Fundo, tinham que ir para Porto Alegre, que é 400 quilômetros de distância. E isso é uma violação tremenda do estatuto, né? Porque qual é o fundamento que rege essas medidas, né? É a necessidade de ter uma proximidade com a família, para aí facilitar a reinserção, né, a reintegração social dessa adolescente. Mas dependendo da localidade, e aí, dependendo do gênero, vai ter que ir para uma localidade distante, e aí é toda uma dificuldade de ter contato com família. Na minha cidade, né, o judiciário às vezes concedia passagem, a unidade concedia, eu acho que uma passagem mensal para a família visitar, esse caso dessa menina, né, que foi cumprir a medida de internação sanção, na verdade, em Porto Alegre. Então, dependendo da localidade, ainda consegue uma passagem, mas, né, dependendo do local, não consegue. Aí fica distante da família, e aí acaba que a visita, às vezes, é por videochamada, enfim. Aqui no Paraná,
Quando eu fiz minha pesquisa no mestrado, tinha uma unidade só feminina. Aí hoje agora já tem duas. Consegue dar né, uma proximidade maior em termos de acolhimento, né, internação e residência. Mas, via de regra, se tratando de menina, né, de adolescente de sexo biológico feminino, há essa distância, né, que dificulta, então, essa reintegração social, que é uma grave violação em termos de estatuto, mas que também a gente tem que pensar, né, em termos de quantidade, né, a gente tem muito menos adolescentes de sexo feminino praticando ato infracional do que de sexo masculino. Mas aí, via de regra, a gente tem que priorizar a liberdade, né, as medidas em meio aberto estão aí para isso, para evitar que haja, então, esse afastamento da família, né? Então, a gente tem esse grande problema aí, tanto já em sede de investigação preliminar, né, de internação provisória, quanto em próprio cumprimento da medida, né, em caso de sentença, enfim. Mas só para fazer esse adendo, né, em termos de que a internação tem que ser no local próximo à família, via de regra, né? E aí, então, voltando para o andamento da investigação preliminar, porque por mais que o adolescente esteja ali internado, como eu falei, né, provisoriamente, tenha representação do Ministério Público, ainda assim vai estar correndo, né, a investigação preliminar via de regra, né? Então, vai lavar o auto a autoridade policial vai lavrar o auto de apreensão, né? E aí, com a celeridade devida, vai fazer a oitiva de depoimentos, pode requisitar exames e perícias, né? Então, aí, se a gente estiver diante de um crime, né, de um ato infracional de homicídio, equiparado ao crime de homicídio, de tráfico, né, vai ter perícia, vai ter exame, né? Então, tem também que ser feita a oitiva do adolescente, entendendo, né, a necessidade da defesa especializada e também da presença de pai responsável, né? Então, para ele ser representado ou ser assistido. Então, todo esse trâmite, né, deve ser seguido pela autoridade policial, assim como é na área penal, né? Enfim, então, em termos de procedimento de inquérito, investigação preliminar é bastante similar. A gente tem também muita dificuldade de apresentação de defesa, de produção de prova, né? De prova defensiva na fase de investigação preliminar, assim como é na área penal, mas aí, caso a gente seja, né, convocado a atuar na defesa, é possível que a gente faça a defesa também em sede de investigação preliminar, assim como no penal. E aí, pensando na internação provisória, né, o prazo máximo, como eu falei, no penal a gente tem a prisão temporária e a prisão preventiva. Aqui a gente só tem internação provisória. E o prazo máximo é de 45 dias. Então, assim, a gente tem a apreensão do adolescente e 24 horas ele tem que ser apresentado no Ministério Público. O Ministério Público avalia, né, faz a oitiva informal do adolescente, de testemunha, enfim, eventual vítima, e decide, né, se oferece representação com internação provisória ou se só aparece a representação sem internação. E aí, caso ele decida pela internação provisória, a gente tem esse limite de 45 dias. Então, esse prazo de 45 dias precisa ter a conclusão tanto da investigação preliminar como da instrução processual e do processo. Então, pensando em celeridade, né, pensando na condição, né, de desenvolvimento do adolescente, essa internação provisória no máximo de 45 dias, e todo esse trâmite de investigação também deve ser concluído no 45 dias. Né? Então, essa internação provisória, na verdade, é para garantir que o adolescente fique, é como se fosse uma prisão preventiva, né? Fique privado de liberdade durante a apuração do ato infracional, e aí a gente tem esse prazo que o artigo 183 determina que é improrrogável, né? Então, que esse prazo de 45 dias não pode ser prorrogado, né? Porém, como nem tudo é como a gente, como a gente almeja, como a legislação almeja, né? Eu já fiz algumas pesquisas em relação à internação provisória
porque eu via muito na prática juízes prorrogando, assim, né? Então, no Rio Grande do Sul, bastante, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, estão prorrogando por mais 45 dias, então o adolescente fica internado provisoriamente, às vezes, cerca de 90 dias, o que, né, na minha percepção aí, tendo uma percepção garantista e própria percepção, pensando em princípios de legalidade, né, a legislação é muito clara em dizer que é improrrogável, né? Mas a gente tem alguns tribunais que prorrogam essa internação. Então, e aí eu fiz pesquisa, acho que até comentei na aula passada, que estavam prorrogando a internação, inclusive em época de pandemia, quando a orientação do CNJ era que, né, que fossem revistas todas as internações, né, tanto provisória quanto de medidas de internação, pensando nas condições de saúde, né. Mesmo a CNJ orientando que houvesse essa revisão das internações, o judiciário estava prorrogando, né, ilegalmente, ao meu ver, a internação provisória. Acho que era o Tribunal de São Paulo e do Distrito Federal também. Então, esse prazo de 45 dias, muitas vezes ele não é obedecido, né? Mas, via de regra, é para ser concluído todo o processo durante os 45 dias, né? E aí a gente tem o STJ, que já determinou, então, no HC 580/480 de São Paulo, a possibilidade de impetração de habeas corpus, né? Então, caso o primeiro grau mantenha, prorrogue, o segundo grau mantenha, é possível, né, impetrar habeas corpus, então, para o STJ. E, só que aí é um problema muito grande, porque até você chegar no STJ já passou os 90 dias. Aí é uma loucura, né? Mas já passou os 90 dias e aí pode ser que o adolescente já esteja cumprindo o medida de internação mesmo, e aí acaba que o recurso, o habeas corpus é prejudicado, né? Mas então, além, né, daí pensando, né, em se um juiz de primeiro grau prorroga a, a internação provisória, é cabível o agravo de instrumentos também, tá? Por mais que a legislação não tenha essa previsão, na prática a gente tem instituído que sim, cabe da prorrogação também, porque a gente tem lá o artigo que determina, né, que caso de deferimento da prorrogação provisória cabe agravo, da prorrogação também caberia, né, mas aí caso, né, não seja possível, né, não seja do entendimento um HC, um agravo de instrumento, cabe o HC também. Então, tem essas duas possibilidades aí para impugnar uma legal prorrogação da internação provisória. E aí, então, aqui eu tentei fazer um resuminho, né, de como é o andamento da investigação preliminar. Então, em termos de apreensão em flagrante, né? Então, a gente tem uma apreensão em flagrante. O ato infracional é com violência ou grave ameaça, então a autoridade policial vai lavrar um auto de apreensão e ele vai ser o adolescente ou a adolescente encaminhado ao Ministério Público para a oitiva informal e a apresentação deve ser necessariamente em 24 horas, né? Então, lembrando, adolescente não pode ficar na delegacia por mais de 24 horas, não pode ficar em delegacia junto com o adulto, né? Tem que ser na delegacia especializada, na ausência, libera, ou na ausência, né, num repartimento separado e não conjunto. E isso já vi de tudo, já vi adolescente ficando 3 meses em delegacia porque não tinha vaga na unidade de internação. Enfim, a gente, aí no dia a dia da prática, a gente vê cada aberração que, enfim, mas o prazo, né, é 24 horas. E aí, não sendo, né, com violência ou grave ameaça, o ato infracional, e tendo uma apreensão em flagrante, a autoridade policial vai lavrar um boletim circunstanciado, né, então é um BOC, e aí, comparecendo pais responsáveis, a liberação é imediata. Então, a autoridade vai lavrar o boletim, vai ouvir o adolescente na presença dos pais e vai fazer já a liberação, tá? Mas aí, concluída, né? Como que se dá a conclusão, né? Tanto nos casos de apreensão por violência ou grave ameaça ou apreensão sem violência, a autoridade policial vai lavrar um relatório, assim como é no inquérito policial de adulto, né? Então, daí, nesse relatório, e
havendo indícios, né, de participação, o relatório vai ser encaminhado ao representante do Ministério Público, né, juntamente com os demais documentos. Então, todas as provas produzidas ali na fase de investigação vai ser encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, aí, a partir de aí, então, começamos, né, a atuação do Ministério Público, que é uma atuação diferenciada, né? Então, pensando todo o processo, né, da investigação preliminar, houve um relatório, vai encaminhar para o Ministério Público. E aí, o Ministério Público pode, então, dentre as 3 possibilidades de atuação do Ministério Público a partir dessa conclusão da autoridade policial, a primeira, né? E aí, aqui está em ordem realmente de prioridade, né? Então, a primeira forma de atuação do Ministério Público é promover o arquivamento dos autos, né? O segundo, né? E não é possível arquivar, então vamos ver se a gente pode propor a remissão. Aí a remissão eu vou falar um pouquinho também, que é uma forma de justiça infracional negociada, digamos assim, né? Um pouquinho dos acordos dentro da área infracional, que é uma área que eu gosto bastante, assim, de entender como funciona a remissão, eu vou falar um pouquinho depois. Mas então, o MP pode arquivar, não pode, daí verifica que tem indícios, né? Vai propor a remissão. Não sendo em caso de remissão, ele vai oferecer representação, né? Então, ele tem que verificar esses 3 momentos, esses 2 momentos, na verdade, antes de oferecer a representação, né? Via de regra. Então, aí, arquivamento dos atos, né? Então, verificado, né? Então, que não há não há necessidade de prosseguimento na apuração, que não tem comprovação, enfim, não há, como é que é? Não há prova da materialidade ou indícios de autoria, o Ministério Público vai promover o arquivamento dos autos. E aí, a gente tem que pensar que essa legislação, ela foi promulgada antes da Lei Anticrime de 2019, que é o pacote anticrime, né? Que aí mudou tudo no penal como é o arquivamento. Essa legislação ainda está como era no penal. Então, o Ministério Público faz o pedido de arquivamento e quem arquiva a investigação preliminar, né? Enfim, todo o inquérito é o judiciário. Isso é o que está previsto hoje no Estatuto. Então, o Ministério Público não pode arquivar investigação preliminar, né? E aí tem que encaminhar para a autoridade judiciária a homologação. E se o judiciário não quiser homologar, né? Se homologa, arquiva definitivamente e a ação estará extinta. Mas se o juizado não homologar esse pedido, o que acontece? Né? Acontece o que acontecia no penal, no artigo 28, tão famigerado 28 do Código de Processo Penal. Então, o juiz vai encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, e aí, então, o Procurador-Geral poderá oferecer a representação, poderá designar outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento. Então, aí, pensando, o MP viu que não tem indícios de autoria e de materialidade do ato infracional, pode requerer o arquivamento. O juiz tem que homologar. O juiz não homologa. O que acontece? Encaminha para o Procurador-Geral de Justiça. E aí ele, ou então, vai oferecer representação, vai designar outro membro, ou vai, então, sim dizer, não, é caso de arquivamento, vamos arquivar. Daí, só após, então, a manifestação do Procurador-Geral, a autoridade judiciária estará obrigada a homologar o arquivamento. Então, se o Procurador-Geral disser que tem que seguir, tem que seguir. Mas, se ele disser que tem que arquivar, a autoridade judiciária tem que arquivar. Mas essa percepção ainda é anterior ao pacote anticrime, né? Então, hoje em dia, a gente já vê, né, a aplicabilidade do pacote anticrime na área infracional. Então, aí uma das formas de atuação defensiva é promover, então, que a, tá, a possibilidade, então, de arquivamento pelo Ministério Público, né, sem autorização do Judiciário. Então, é possível que haja essa atuação defensiva no sentido de, opa, o Ministério Público está pedindo arquivamento,
tem que arquivar, não precisa de homologação judicial, né? Então, aí pensando em formas de trazer teses defensivas para a área infracional que estejam, né, fundamentadas aí, digamos, no direito penal juvenil, lá na área penal, a gente pode trazer esse dispositivo que foi promulgado pelo pacote anticrime para a área infracional. Então, o Ministério Público pediu arquivamento, não precisa de homologação, vamos arquivar, comunique-se à vítima, né? Se não tem vítima, encerra-se a investigação, e é isso, né? Mas a gente tem ainda muito da área infracional sem essas alterações do pacote, né? Porque como a área infracional, em tese, né, é uma área autônoma que deve se distanciar da área penal, nem tudo é aplicado de imediato, né? Então, tudo depende de uma atuação defensiva. Então, caso haja possibilidade, né, de intervenção, já fazer aí que haja um arquivamento sem a homologação judiciária, né? Só com a manifestação do Ministério Público. Mas aí vamos pensar que o Ministério Público recebeu todo o relatório de investigação preliminar e entendeu que não é o caso de arquivamento. O que ele pode fazer? Então, o Ministério Público vai poder ofertar uma remissão, né? Então, a remissão está lá prevista no 126, e aí a gente, né, eu coloquei entre aspas, porque isso, né, justiça infracional negociada, que é o nada mais do que, né, a semelhança da transação penal. Então, é uma forma de negociação, é uma forma, né, aí dentro da negociação no processo penal, que a gente tem a própria NPP, que foi trazida pelo pacote de crime, a gente tem a remissão ainda nessa tentativa, né, de afastar a judicialização e de, né, tirar essa sobrecarga do judiciário e proporcionar uma negociação antes e durante também a apuração do ato infracional. Então, a remissão se assemelha muito com a transação penal, aí até no material que eu encaminhei, né? A remissão da área infracional é com dois S's e a remissão na área penal é com cedilha, o que causa uma confusão, né? Para quem é do penal e nunca ouviu falar dessa palavra. Remissão com dois S já vai logo lá para pensar que é da área penal, que é da área, né, de execução penal, e não pensa que existe a remissão na área infracional, porque nunca viu na vida, né? Então, eu sempre me interessei por essa remissão e sempre associei a transação penal para ficar mais fácil, né, de entender. Então, o Ministério Público, desde já, pode ofertar a remissão, e aí tem, né, duas formas de apresentação. Se ele apresentar antes da sentença, ele vai ser forma de exclusão do processo, né? Então, aí entendendo, né, que seja um ato infracional não sem violência, sem grave ameaça, pode ser aplicada a remissão, né? E aí tem que entender as circunstâncias, as consequências do fato, o contexto, a personalidade do adolescente, né, da adolescente, e a sua maior ou menor participação no ato infracional. Então, tudo isso já pode ser considerado para aplicação, né, da remissão, e aí, antes da representação, né, que como eu falei, então é arquivamento, remissão, representação. Antes da representação, a remissão é forma de exclusão do processo, tá? Mas ela pode também ser ofertada após a representação, que aí eu vou falar na próxima aula que, inclusive, a oferta de remissão é uma tese defensiva. Então, já na defesa prévia, vendo que é um ato infracional leve, a gente já pode ir lá pedir a remissão, né? Para na audiência já ser aplicada, ser, né, discutida ali uma remissão, uma medida socioeducativa em meio aberto, né? Então, após a representação, que aí nesse caso, né, então, ela vai importar na suspensão do processo, então o processo vai ficar suspenso durante o cumprimento da remissão, ou ele vai ser extinto, né? Então, dependendo do ato infracional, por exemplo, eu coloquei lá no material, né? Se for uma obrigação de reparar o dano, né? Sei lá, adolescente quebrou alguma coisa, foi lá e consertou, já se extingue o processo, né? Não precisa suspender.
Pensando, né, em prestação de serviço da comunidade. Foi determinada a remissão após a representação por adolescente cumprir a medida de prestação de serviços à comunidade. Até ele cumprir o período que for estipulado, esse processo vai ficar suspenso, né? Então, há essas duas formas, essas três formas, eu diria, de aplicabilidade da remissão e que fica a cargo do Ministério Público em ofertar. Mas, após a representação, já vira uma tese defensiva, porque é muito mais benéfico para o adolescente, né, ter uma suspensão do processo ou uma extinção já no início do que ter que passar por toda a instrução, né, e aí receber uma medida socioeducativa em meio aberto que ele poderia ter recebido já no começo, né, e aí, pensando na semelhança com a transação penal, a remissão ela não vai importar em antecedentes infracionais, ela não comporta a confissão, então ela não precisa da confissão. Aí a gente pensar que no acordo de não persecução penal é necessário que, né, o adulto lá, o imputável, confesse a prática do crime, na verdade, para ter concessão da NPP. Aqui na remissão, não. Na remissão não precisa da confissão, precisa de elementos, né, elementos básicos de configuração do delito, né, enfim, a prova da autoria, para então a gente já aplicar a remissão e evitar, né, que haja todo o trâmite processual. Então, aí a gente tem essas formas, né, de exclusão do processo, suspensão ou extinção. E aí, tanto o MP quanto a defesa também já pode de início, né? Então, aí reforçando, né? A remissão é uma medida mais branda, então ela não implica a necessidade de confissão, não demonstra reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, tampouco prevalece para efeitos de antecedentes, que foi o que eu acabei de falar. Né? Então, o Ministério Público vai lá e oferta a remissão como exclusão, é preciso, então, que haja a homologação da autoridade judiciária. E aí, como medida socioeducativa, né, só pode ser aplicada as medidas em meio aberto. Então, é advertência, liberdade assistida, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade. Não cabe aplicar na remissão medidas privativas de liberdade, como a semi-liberdade, que é aquele período, né, em que o adolescente tem um pouco da liberdade restrita, ou a internação, que é completa privação da liberdade. Então, em termos de remissão, as medidas são mais brandas. Então, é muito mais favorável para adolescente que haja essa remissão já no início, primeiro, para ele não ter que responder todo o processo, né? E aí, porque obrigatoriamente ele vai receber uma medida em meio aberto, né? Então, eu sempre ressalto a importância da gente estudar mais a remissão e em termos de defesa, sempre que possível, estar pleiteando, porque é possível pleitear após a representação. Então, aí a gente vê como ela tem resquícios da NPP, né, que aí tem toda a discussão até que ponto pode se oferecer acordo de não persecução penal para os imputáveis, né, se é a partir da denúncia, se não é. E aqui na área penal, na área infracional, digo, a gente já tem bem consolidado que é possível após a representação. Então, é muito importante a gente ficar atento qual ato infracional foi praticado para, desde já, pedir uma remissão e receber uma medida em meio aberto, né? E pensando que na área infracional a privação de liberdade é excepcional, é a última ratio, e aí pensando, né, na possibilidade de uma remissão como algo mais benéfico, né, para o adolescente. E aí pensando nas demais diretrizes que eu vou trazer mais na próxima aula, assim, para pensar nas medidas socioeducativas, né? Então, todas aquelas diretrizes das medidas são aplicadas à remissão também. Então, prazo máximo de 3 anos, reavaliação no máximo a cada 6 meses, também são aplicadas nessas medidas em meio aberto, que serão aplicadas necessariamente na remissão, né? E aí tem o problema, né, que eu coloquei em destaque, né? Em caso de descumprimento da remissão, poderá ser aplicada a internação sanção no prazo máximo de 3 meses,
vedado em qualquer hipótese a sua prorrogação, conforme expõe o artigo 122, inciso 3, parágrafo 3º do Estatuto. Essa indenização-sanção é, por exemplo, no sentido assim: houve a remissão, excluiu o processo, o adolescente teve que. O adolescente suspendeu o processo, digamos assim, e o adolescente estava cumprindo prestação de serviço da comunidade, né? Deixou de cumprir repetidas vezes, né? Sem justificativa aparente. Então, porque geralmente quem acompanha as medidas em meio aberto são as unidades, são as unidades de assistência do município, não é necessariamente o judiciário. Né? O judiciário recebe lá o relatório de cumprimento, mas quem está acompanhando geralmente é o CRAS, né? São essas unidades municipais. E aí, verificado que o adolescente deixou de cumprir, e aí, sem justificativa, o juiz, né, o judiciário, então, pode aplicar uma interdição de sanção de, no máximo, 3 meses. Então, ele vai ser privado de liberdade por, no máximo, 3 meses. Isso é improrrogável. Isso, realmente, eu, particularmente, nunca vi ser prorrogado. Essa interdição de sanção por mais de 3 meses. Geralmente, fica 90 dias mesmo, privado de liberdade, por não ter cumprido a remissão. E aí, depois de cumprido esses 3 meses, ele está, então, extinta a medida, né? Então, mas isso é um problema, porque você não deixa de cumprir uma determinação em meio aberto, como, por exemplo, a liberdade assistida, né? Que você está ali tendo que, o adolescente está ali tendo que ser acompanhado por assistente social, por psicólogo, e aí tem que comprovar que está estudando, que eventualmente trabalha, né? Que tem uma ocupação, e aí deixa de cumprir com esse requisito, ele pode ser privado de liberdade, né? Então, algo que é muito benéfico se não for cumprido com essa regularidade, com essa atenção, ele pode sim ser privado de liberdade. Então, tem essa armadilha na remissão de internação e sanção de no máximo 3 meses, né, caso não haja o cumprimento da medida que foi aplicada. Tá? Mas aí, pensando ainda na atuação do Ministério Público, né? Então, não sendo caso de arquivamento e não sendo caso de remissão, né, o Ministério Público pode oferecer representação, e aí é interessante, né, que é independentemente de prova pré-constituída da autoria e da materialidade, para então ser iniciada a fase processual de apuração do ato infracional. Por que é independentemente de provas constituídas da autoria e materialidade? Porque lembra como eu falei? Quando o adolescente é apreendido em flagrante de ato infracional grave, de grave ou com violência, né? Às vezes a investigação preliminar está em andamento e o Ministério Público já está oferecendo representação. Por quê? Porque tem um prazo de 24 horas para o adolescente ser ouvido informalmente pelo MP e o MP decidir se oferece representação, se representa pela internação provisória. Então, o que a legislação prevê para suprir essa ausência de prova, né? Está dizendo que o MP pode oferecer representação ao adolescente, independentemente dessa prova. Por quê? Porque a autoridade policial ainda está produzindo essa prova, né? Porque muitas vezes esse tempo, né, é o mesmo, tanto o tempo de representação quanto de investigação, em decorrência dessas 24 horas, né, que eu falei. E isso pensar em termos de responsabilização com os imputáveis é muito mais gravoso, né? Porque na área penal, a denúncia só pode ser oferecida com prova da autoria e da materialidade, né? E aí, aqui, essa representação, aí a gente pensar, né, na aula passada, que a pensar naquele caráter tutelar, naquele caráter da situação irregular, né? Pensar que a internação é vista como benéfica, né? Muitas vezes era, né, na legislação anterior. Mas a gente vê que ainda nessa legislação que é tão inovadora, que é tão protetiva, né? Ainda tem esses resquícios, né? Então, permitir que o Ministério Público ofereça uma representação, independentemente de prova pré-constituída de autoria e materialidade, é reforçar que a internação é benéfica, é reforçar, né, que uma eventual internação é benéfica para o adolescente. O que vai totalmente em contrassenso com tudo que a legislação trouxe de inovação,
né? Então, sou bem crítica a essa previsão, né, de que o MP pode ofertar representação mesmo sem prova, né, porque aí a gente está sendo mais gravoso que o penal e está reforçando, né, que a internação é benéfica, né, o que a gente tem aí por muitos anos refutado, né, que a internação não é benéfica, e aí vem a legislação possibilita isso, mas enfim. Então, caso, né, o Ministério Público oferte a representação e o adolescente esteja em internação provisória, a prazo para conclusão é 45 dias, como eu trouxe, né? Então, aqui eu reforcei isso. Então, não sendo caso de arquivamento nem de remissão, oferece representação e, né, caso de internação provisória, obrigatoriamente o procedimento tem que ser concluído em 45 dias. E aí, vamos já para a parte de processo judicial, né? Então, o Ministério Público ofertou a representação, né? Então, a autoridade judiciária pode aceitar, geralmente aceita, né? Porque independe de prova, então, muito difícil não aceitar a representação, só se já houver, né, uma atuação defensiva já na investigação preliminar, mas via de regra aceita essa representação aí com esse viés de entender que o processamento é algo benéfico, né? Enfim. Mas aí, recebendo a representação, né, o adolescente, o judiciário, a autoridade judiciária vai decidir sobre a decretação ou a manutenção da internação, caso haja esse pedido, caso não haja, vai seguir o processo, né? Então, e aí, recebida a representação, o judiciário, de imediato vai designar uma audiência de apresentação. Então, nessa audiência de apresentação, é necessário que compareçam pais responsáveis e também defesa técnica, né? Então, caso os pais não sejam, os pais ou responsáveis não sejam localizados, poderá, né, será nomeado, na verdade, um curador especial adolescente, né? Então, e aí o adolescente que estiver já cumprindo internação provisória vai ser requisitado para comparecer nessa audiência de apresentação. E aí, né, em relação à audiência de apresentação, eu vou falar um pouquinho melhor na aula que vem. Mas, agendada a audiência de apresentação, a defesa tem prazo de 3 dias para apresentar a defesa prévia, né? Só que aí a gente tem um debate muito grave em relação à audiência de apresentação ser o primeiro ato, né? Ser o ato inaugural da audiência. Então, no Rio Grande do Sul, isso eu vi muito aplicado, né? Aqui no Paraná, eu não sei como tá, e nem em outros lugares. Mas então há a possibilidade aí, pensando, né, em termos de pensando na equiparação com o processo penal, num processo penal acusatório, né, em que o próprio depoimento é um ato de defesa, né, e não só uma prova. Então, há a possibilidade da defesa técnica solicitar à autoridade judiciária para que a audiência de apresentação seja realizada após a oitiva da vítima e de testemunhas, né? Então, aí, por quê, né? Porque se a gente for comparar com o processo penal, em que o réu, o imputável, é ouvido por último, e a gente entende que esse ato de ele ouvir por último é um ato de defesa, é um ato em que ele, né, propõe a autodefesa, na área profissional, um adolescente falando por primeiro, né, inaugurando a instrução, tendo ali uma audiência de apresentação anterior à oitiva de vítima e testemunhas, isso é prejudicial, porque ele não sabe o que vai ser dito e vai ter que fazer uma autodefesa sem ter esses instrumentos, né, que ele consiga rebater, enfim, minimamente, produzir a própria defesa. Então, é possível fazer esse pedido de inversão da oitiva, então, para que o adolescente seja ouvido por último, e aí a gente desloca o prazo de defesa prévia para antes da audiência, né, de instrução e julgamento, e não para antes da audiência de instrução, ou para depois, né, a gente espera a audiência de instrução. E aí, eu trouxe aqui um julgado, né, do STJ, então, qual é o entendimento, né, de aplicação desse instrumento
da audiência de apresentação. Então, é um julgado de 2023, né, um HC novo, recente. Então, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente e decidirá desde logo sobre a decretação ou internação ou manutenção da internação. Então, é vedada a atividade probatória na audiência de apresentação e eventual colheita de confissão nessa oportunidade não poderá lastrear a procedência da representação. Então, há possibilidade de você fazer o pedido para o adolescente ser ouvido por último, mas o STJ entendeu também que essa audiência de apresentação é como se fosse uma audiência de custódia. Então, para ver mais as condições do adolescente, né, não falar relativamente ao ato infracional em si, né, não confessar, para aí essa apresentação não ser produção probatória, para daí, então, possibilitar que ele fale primeiro e depois, né, seja ouvido também em termos de produção probatória. Né? Então, o que o STJ dispôs, né, diante da lacuna do Estatuto, aplica-se de forma supletiva o artigo 400 do CPP ao procedimento especial de apuração de ato profissional, garantindo ao adolescente um interrogatório ao final da instrução perante o juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor. Né? Então, aí essa decisão então tem efeitos, né, retroativos, né? Então, é aplicável aos processos com instruções encerradas após 3 de 3 de 2016, conforme, né, foi julgado pelo STF. Então, enfim, então aí tá falando de nulidade, né? Em que momento que é anulável isso, mas a gente vai falar amanhã não, quinta, na aula de tese defensiva. Mas então, olha só, como a gente abre essa necessidade de apresentação do adolescente abre para algumas possibilidades de defesa, né? Então, o STJ tem aplicado, né, e o STF também, que o adolescente, então, seja apresentado de início aí, pensando semelhança com uma audiência de custódia, para entender as circunstâncias da apreensão, enfim, não falar sobre o fato, ter uma audiência de instrução, julgamento, e aí sim ser interrogado por último, para poder então ser oportunizada a sua defesa. Né? Então, é conforme ali o artigo 400 do CPP, e pensando que há uma lacuna no estatuto. Né? Então, quando a gente pensa que o processo penal não é aplicado, ele é aplicado. Quando a gente acha que é o processo civil, também acontece o processo civil, mas nesse caso de audiência de apresentação, abre margem para a defesa, então, estar postulando a nulidade, daí a gente vai ver na próxima aula, né, em caso de apresentação com teor probatório. Né? Então, acho que essa é uma parte bem importante na audiência, a gente pensar que interrogatório deve ser por último. Né? E essa audiência de apresentação é mais para entender as circunstâncias, o que muda totalmente também os prazos de defesa, né? Que se tem apresentação, o prazo é 3 dias após, e aí tem instrução e julgamento. Aí, se a apresentação e o interrogatório é por último, ok, mas se a apresentação não existe e só é o interrogatório para o final, o prazo da defesa prévia fica na lacuna, né, entre o recebimento e a audiência de instrução e julgamento. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava lá, era feito isso. O juiz recebia a representação, dava 3 dias para a defesa prévia e designava a audiência de instrução e julgamento. E o adolescente era ouvido por último. Então, não tinha essa apresentação, assim, né, de início. Era só um interrogatório por último. Então, a gente tem que ver como que tá na prática, né, de cada localidade essa audiência. Deixa eu ver se fala alguma coisa, né? Só parar rapidinho. Você fala alguma coisa? Ai, que bom que você tá gostando, né? Mas é as facetas aí da área profissional e da diferença, né, de aplicabilidade. E é muito marginalizado, exatamente.
É só muito na prática que a gente vê e indo pro judiciário, né, para ver como que o judiciário tá aplicando, enfim. Mas essa parte da audiência de apresentação tá meio que, pelo que eu vi, assim, nas pesquisas, tá bem consolidado de que deve ser interrogatório por último, sabe? Mas tem que estar sempre atento, porque senão faz tudo como tá na lei, né? Senão se atualiza, enfim. Mas que bom que você tá gostando, fico feliz. É, mas aí já vou. Aí aqui eu falei um pouquinho da defesa, né? Da defesa prévia, que ela fica, esse prazo fica meio confuso quando a gente tem audiências de apresentação e quando tem a de instrução de julgamento, mas é de 3 dias. Tipo, o que você fala? Oh, pois é, que na exata acontece que uma norma determina, exatamente, que é aí a gente pensar que é muito prejudicial, né, ao adolescente. E aí, na próxima aula, a gente vai entender como uma das teses defensivas é pensar como é na área penal. Então, se na área penal é de um jeito, da área profissional não pode ser pior, ou mais maléfico, né? Não pode ser mais benéfico ao adulto. Então, a gente tenta entender como é no penal e ver que aqui não pode ser pior. Então, por isso que a gente tem que pedir a oitiva por último, né? Sempre que possível, né? Enfim, eu vou. Então, voltar aqui para. Tem mais um pouquinho ainda. A aula ficou um pouco mais longa, mas é que é muita coisa para passar, assim, né? Mas, enfim, aí na defesa prévia o prazo fica um pouco confuso, mas na aula que vem eu vou explicar certinho como fazer, e aí pensando, né, se o interrogatório foi feito no início, na defesa prévia a gente já pode fazer o pedido de nulidade, né, e aí fundamentado, né, no STJ e no STF, e arrolar testemunhas, né, enfim, mas aí na aula que vem eu aprofundo isso. E é isso aqui também é importante, né, na apuração da ata infracional, é, a legislação prevê, né, que pode ser feito um lado psicossocial. E aí eu sempre falo, né, para quando vem me pedir ajuda para fazer defesa, é falar, olha o laudo psicossocial, vê o que a psicóloga e assistente social estão falando, para a gente conseguir embasar as alegações finais, né? Então, esse laudo é geralmente feito entre a audiência de instrução e entre sentença, então é um dos últimos atos. Então a gente consegue nas alegações finais, né, tanto nas orais quanto na escrita, dar uma olhada ali e entender quais são as deficiências desse adolescente, né? E aí a gente conseguir entender, bom, se o adolescente, né, esses dias eu peguei, né, que um adolescente no laudo psicossocial narrou que estava com ideação suicida porque estava privado de liberdade. Então, pô, a gente vê esse lado psicossocial, né, e vê a importância de trazer isso como prova para o processo, né, de entender, poxa, se o adolescente está falando isso para assistente social e para psicólogo, ele não pode ser privado de liberdade, né, então, o manejo do lado psicossocial como tese defensiva, ele é importante, né? E aí, a ausência dele, né, eu sempre falo, dificilmente dá nulidade, mas eu sempre falo, não tem, pede nulidade, porque a área infracional tem essa diferença, né? Tem essa necessidade de ter um lado protecionista, né, de proteção integral, né, que nem a gente viu no ano passado. Então, se não tem esse laudo, que tipo de responsabilização a gente está tendo aqui, se não uma bem reprodução do sistema penal, né? Então eu sempre falo para pedir a nulidade quando eu não tenho laudo, os juízes às vezes dão, às vezes não dão, geralmente não dão, mas para entender o contexto social, para entender o que esse adolescente está precisando, né? Porque aí ele recebe uma medida que não tem a ver com a realidade dele, né? Porque, como eu falei, esse adolescente que eu peguei estava com ideação suicida, e estava privado de liberdade, e aí como manter essa privação de liberdade, sendo que ele está com esse sofrimento psicológico, né? Então, só com o laudo psicossocial, que é produzido geralmente por os técnicos da autoridade judiciária, né, que ficam junto, trabalhando junto com a vara especializada, elas que produzem, então, em tese, tem uma imparcialidade, né, porque não é uma prova, um laudo psicossocial particular, né, então tem esse cunho ainda de ser imparcial. Então, eu sempre falo, né, para dar uma olhada no relatório, ver ali, entender qual medida
se aplica melhor reforçar a necessidade de proteção integral, enfim, e em caso de ausência, né, relatar então uma nulidade, né, e a necessidade de ser produzido o laudo, principalmente para entender as circunstâncias e o contexto do adolescente, para então ser aplicada a medida socioeducativa, para diferenciar, né, dessa área penal, da aplicabilidade da área penal. E aí, por fim, né, já indo para a sentença, feito tudo isso, então, representação, audiência de apresentação, defesa prévia, instrução e julgamento, alegações finais, vem a sentença. Né? Então, não será aplicada nenhuma medida, né, desde que, aí é bem parecido com o penal, né, for reconhecida a inexistência do fato, a ausência de prova da existência do fato, a não constituição de ato infracional e a inexistência de prova de que tenha concorrido para o ato infracional, né, de que o adolescente tenha concorrido para o ato infracional. Então, olha só, como na sentença a gente vê a possibilidade de déficit da representação, né? Porque ela pode ser, então, apresentada sem, independentemente de prova pré-constituída. E aí, se essa prova não é produzida, a gente vai para a sentença e tem a inexistência do fato, né? Então, a ausência de prova da inexistência do fato, porque não precisa da prova pré-constituída. Então, a gente tem, né, uma sentença que pode, né, uma sentença não, uma representação que pode vir muito deficitária, e aí para ser prova toda produzida durante o processo, para a gente poder ter, então, uma sentença que aplica a medida. Né? Então, acho que essa possibilidade do Ministério Público apresentar a representação sem provas, né, pré-constituída, reforça, né, a necessidade de, durante o processo, conseguir manejar as provas de uma forma, né, que seja possível, né, rebater tanto a existência do fato, como, né, o ato infracional, tanto quanto essa relação do adolescente com o ato infracional também, né, enfim. E aí, caso haja, né, seja reconhecida um desses elementos e o adolescente estiver em internação provisória, né, ele será imediatamente colocado em liberdade. Então, caso esteja internado provisoriamente, que vai ser colocado em liberdade, verificado que não tem, né, condições de aplicação de medida. E aí, caso de procedência da representação, podem ser, então, aplicadas as medidas do artigo 112, né, e aí será comunicado ao adolescente, os seus pais responsáveis, enfim. E se a sentença determinar a aplicação de medidas em meio aberto, apenas a defesa será intimada, então o adolescente não vai ser. Mas caso haja internação ou semi-liberdade, é o adolescente obrigatório ser intimado, o seu defensor e seus pais, e o responsável se ele não for encontrado, né? Então tem essa diferença de intimação. E aí dá para ligar a nulidade também, caso não haja, né, a intimação adequada. E aí do recurso, né? Então a gente teve uma sentença que decretou aí uma medida, né, de internação. Então, o recurso cabível é a apelação, né, assim como é no penal, no civil, enfim. Só que o prazo é 10 dias úteis. Então, a gente tem aí esse problema também de se o adolescente está internado, cumprindo medidas de internação, o prazo é de 10 dias úteis, né? Então, exclui o primeiro e inclui o último. Claro, né? Que pensar que nessa celeridade 10 dias também é menor, né, do que na área civil. Mas pensar que no penal, né, o prazo é menor e são dias corridos, priorizando a liberdade, né, entendendo que a celeridade nesses casos é importante, porque, né, trata-se de privação de liberdade. Aqui a gente tem 10 dias úteis ainda. Mas o importante, né, também interessante, né, é que, independentemente de preparo, então a área infracional não comporta o pagamento de custos, né, de preparo recursal, né, então, e obrigatoriamente, né, há necessidade de retratação ou manutenção da sentença no prazo de 5 dias. No civil, a gente tem a possibilidade de retratação apenas quando há inépcia na inicial ou alguns elementos assim, né. E aí aqui a gente tem também a possibilidade sempre de retratação de sentença no prazo de 5 dias, né. E aí a gente tem também uma tentativa de celeridade, né, caso
haja manutenção da decisão, o recurso deverá ser julgado no prazo máximo de 60 dias. Né? E aí, mantendo-se ainda, né, a internação, a medida, ou enfim, ou qualquer outra medida que não esteja de acordo, né, com o almejo ou com a necessidade do adolescente, vai caber recurso especial e extraordinário, né, nos termos, né, da Constituição mesmo, né? Então, seria esse o trâmite rapidinho, assim, de recursal, né? Na aula que vem eu explico um pouquinho mais quais pontos a gente pode bater mais na apelação, enfim, quais as possíveis novidades. Mas aqui é só para trazer um pouquinho do prazo, né? Trazer aqui as 10 dias úteis. Tem obrigatoriamente o juízo de retratação e que o prazo máximo, então, para julgamento no TJ é 60 dias. E a gente consegue manejar isso, né? Ah, tá 60 dias sem julgar, adolescente está internado, né? Vamos, então, colocar na liberdade. Dá pra gente manejar esse tipo de pedido também, tá? Mas aí, semana que vem não, quinta-feira, eu explico um pouquinho, né? Mas aí, como conclusão de tudo isso, né? Então, tanto os procedimentos, né, quanto o preliminar quanto o judicial, devem ser regidos pela celeridade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, devendo sempre que possível ser aplicadas as garantias e direitos constitucionais e aqueles previstos na legislação penal. Então, a gente viu, né, que há uma tentativa de aproximação com o direito penal quando é para garantir direitos, né? Então, desde a fase ali de inquérito, né, investigação preliminar, na possibilidade de produção de provas, pensando no sistema acusatório, né? Então, há a tentativa também de alguns institutos novos do penal, né, como o arquivamento, ser pelo Ministério Público do relatório, né, da investigação preliminar, há essa tentativa também, né, de ser aplicada à área infracional, assim como a audiência de apresentação e o interrogatório do adolescente ser manejado em respeito à legislação penal, né? Então, a gente tem alguns avanços, tem algumas divergências, na internação provisória a gente tem esse problema de ela ser prorrogada majoritariamente, né? E a gente tem uma legislação que explicitamente fala que ela é improrrogável, mas na prática a gente vê ela prorrogada. Mas a gente tem uns avanços também, então, via de regra, né? A gente deve sempre, então, priorizar a celeridade, pensar as condições de educação e desenvolvimento e entender essa autonomia, né, dessa área profissional, que ao mesmo tempo que ela é inovadora, ela tem ainda alguns retrocessos, né? Mas aí, na próxima aula, a gente avança, então, nessas. Vou parar aqui de compartilhar. Na próxima aula, a gente avança nessas teses defensivas, nos modelos, né? Enfim, pensando já nesse déficit, sabe? De como, de como associar ao penal, né? De quando é possível, quando não é. E aí é isso. Nossa, hoje me passei um pouquinho, mas é que eu tentei falar o mais rápido de tudo. E aí é isso. Você quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida que eu falei rápido demais? Quer complementar? Não? Não, então tá. Então eu vou aqui parar a gravação. A gente ter a aula.